Bom, meu nome é José Carlos, professor José Carlos, sou professor também da rede municipal de Itapevi, trabalho junto com o professor Igor, que me procurou a respeito do vídeo que ele postou no grupo da rede municipal, né? A respeito da diferença que existe entre o que é pago para os professores PEB e o piso nacional. E aí eu coloquei que o vídeo, realmente o que ele colocou tem razão de ser, e fiz algumas observações. E nesse sentido ele pediu para que eu explicasse também aquilo que ele explicou novamente e fizesse algumas outras observações que eu fiz a ele. Então vamos lá. Primeiro, a gente não pode esquecer que a questão do piso nacional é uma questão legal. Então, quer dizer, não é algo que cumpre-se ou não cumpre. Está previsto na Lei 11.738, que já inclusive tem validade mesmo depois dos governadores, alguns governadores recorrerem em 2009 e em 2011 o STF decidiu pela constitucionalidade dessa lei. Então o que ela estabelece no artigo 2º? Ela estabelece o valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério. Lembrando que considera profissionais do magistério, neste caso, apenas professores, né? E também, claro, os outros profissionais que são considerados do magistério que estão na LDB, né? Mas como o menor salário dos profissionais do magistério costuma ser dos professores, então esse piso é o piso que a gente chama dos professores. No parágrafo 1º, ele estabelece a obrigatoriedade do pagamento daquele valor mínimo por todos os entes federados, ou seja, a União, os estados, os municípios, todos são obrigados a pagar este valor mínimo. E este valor mínimo, ele é reajustado anualmente, né? A partir de janeiro, isso foi uma herança boa deixada pela política educacional dos últimos anos, né? Que há o reajuste automático já com critérios definidos, né? Então, a partir de janeiro de 2016, o piso passou a ser de R$ 2.135,64 para uma jornada de 40 horas semanais, o que corresponde a 200 horas mensais. Por que 200 horas? Porque para nós, o cálculo das semanas para fins de pagamento é considerado 5 semanas em função do descanso remunerado de final de semana. É por isso que nós calculamos a multiplicação por 5. Pois bem, o exemplo do professor Igor em relação ao PEB, que é o professor de nível médio de formação apenas no magistério, tá? Que a lei garante que até hoje eles possam ingressar no serviço público em cargos, né, com essa formação. Pois bem, a jornada desse PEB aqui na nossa rede é de 30 horas semanais, que multiplicado por 5 nós vamos chegar a 150 horas mensais. Se a gente pegar hoje o valor inicial dele, da tabela inicial, que vigorou a partir da lei 2.311, que foi aprovada aqui no município, que reajustou a tabela, né, e fez outras alterações na lei 2.240, então nós dividimos 1.583,44 por 150 horas, o valor da hora-aula é esse, R$ 10,56. Quando multiplicamos isso por 200, nós vamos chegar a este valor aqui, R$ 2.111,25. Então este é o valor que, a princípio, corresponderia a 200 horas mensais ou 40 horas semanais. O valor do piso nacional de R$ 2.135,64, menos o valor que corresponderia às 40 horas semanais do PEB, dá uma diferença a menos de R$ 24,39. Isso nós estamos considerando o valor por mês, né? Como o piso foi ajustado desde janeiro, então este valor de R$ 317,07 seria o valor acumulado dos meses de janeiro até dezembro, mais o 13º salário, que deveria ser correspondente a esse valor. Então essa diferença deste ano, que a prefeitura então fica com déficit junto aos professores PEB, é de 317.
Aí eu quero esclarecer uma coisa, que o valor devido não pode ser só do PEB. Por quê? Porque nós temos aqui, na Constituição, o artigo 7º, incisos 30 ao 34 da Constituição Federal e o artigo 5º da CLT, eles tratam da questão da isonomia salarial. Ou seja, eu não posso dar um reajuste para a mesma categoria apenas para alguns. Então, se a prefeitura reajustar o piso que está defasado, que é o do PEB 2 e do PEB 1 não está, que é o valor de 2.280, ele corresponde ao valor do piso, quando a gente faz a conta de 40 horas. Então, mas só que se ele der o reajuste para o PEB, automaticamente ele tem que dar para toda a categoria dos professores, né? Pois bem, quando a gente transforma isso em percentual, a diferença de salário que deveria ser dado lá em janeiro é de 1,15%, né? Para este percentual deveria ser aplicado para o PEB, para o PEB 1, para o PEB 2. Vamos pegar aqui o exemplo de um PEB 1 ou PEB 2 que está com jornada básica de 30 horas, né? O salário mensal dele hoje, inicial, lembrando sempre que a gente está pegando como exemplo o salário inicial. Todo mundo que for fazer o seu cálculo tem que observar o seu nível. Então você pega o seu nível para colocar esse percentual e ver a diferença de quanto você receberia ou deixou de receber em 2016. Então, o salário mensal 2.280,15, com o reajuste de 1,15%, ele deveria ser de R$ 2.306,37. Então, no caso do PEB 1, 30 horas, e do PEB 2, 30 horas, a diferença é de R$ 26,20 para aqueles que estão no nível 1, né? Essa diferença ano, então, vai para R$ 340,60, né? Aí nós temos aqui para 2017. 2017 vai ser uma beleza. Será uma beleza se, por acaso, nós não tivermos a PEC da maldade, a PEC do fim do mundo, que foi a PEC 55, infelizmente aprovada no Senado, e que pode estar por trás a desvinculação do reajuste do piso dos professores. Então, seria bom os professores estarem atentos e se mobilizarem contra esta PEC, infelizmente aprovada e já sancionada, mas continuar lutando para que se volte atrás, né, dessa questão. Então, o reajuste do piso previsto para 2017 é de 7,64, se mantiver essa política como está. Se eu somar isso com aquilo que nós deixamos de ter, de 1,15%, o reajuste em janeiro para nós, professores da rede municipal, deverá ser de 8,79 só para alcançar o piso, tá? Nós não estamos contando inflação, reposição e etc. Neste caso, o salário do PEB passaria inicial, né, de 1.583,44 passaria para 1.722,62. O professor PEB 1 e 2, 30 horas, que é de 2.280,15, passaria para 2.480,57. E o professor PEB 2, 39 horas, que o salário dele atual é de 2.900 e alguma coisa, passaria para 3.224,54. Então veja bem, se nós não tivermos o reajuste de 8,79%, a partir de janeiro, nós estaremos perdendo R$ 200,42 por mês, ou R$ 2.716,38 ao ano. Então é muito importante que a gente se mantenha mobilizados no sentido de garantir que a política de reajuste salarial do piso nacional dos professores não seja revogado, como pretendem alguns segmentos e principalmente o próprio governo golpista do Michel Temer. Um abraço a todos, espero ter contribuído aí.